A primeira impressão que temos é que o garoto está dormindo ou desacordado. Mas é bem possível que nesse momento Henri Borel já esteja sem vida. Madrugada do dia 8 de março de 2021, no Rio de Janeiro, foi o dia em que o menino Henri Borel Medeiros, de apenas 4 anos, faleceu misteriosamente. Imagens do circuito de câmeras do elevador mostram a mãe Monique Medeiros, de 32 anos, segurando o filho desacordado e acompanhada do então namorado, Jairo Souza Santos Júnior, conhecido no Rio de Janeiro como Dr. Jairinho, que, por sinal, é médico e era também na época vereador. Eles estavam a caminho do hospital mais próximo, pois a criança passava mal. Veja o momento exato que eles deixam o elevador. Mas presta atenção, o problema é que Henri Borel, de 4 anos, faleceu, sendo que os médicos que atenderam a criança no hospital notaram lesões externas em seu corpo, denotando assim a possibilidade de morte violenta. O caso era apurado inicialmente pela polícia como acidente, mas após as primeiras investigações, a mãe e o padrasto do menino de 4 anos passaram a ser considerados suspeitos pela polícia. O casal é acusado pela polícia de homicídio que teria sido praticado dentro do apartamento do Dr. Jairinho, mas ambos os acusados negam veementemente e se dizem totalmente injustiçados. O casal, neste momento, está preso preventivamente. O julgamento no Tribunal do Júri deve acontecer em breve. Mas o que será que aconteceu dentro do apartamento naquela madrugada fatídica? A morte teria sido praticada realmente apenas pelo Dr. Jairinho? Ou será que foi a mãe que matou o próprio filho sem a participação do padrasto? Mas a polícia acredita que o autor das agressões foi o Dr. Jairinho, com a conivência da mãe. Já os acusados se defendem e dizem que a criança praticou autolesão no quarto onde dormia e, por isso, faleceu em seguida. Pois bem, qual a verdade sobre a morte prematura de uma criança de apenas 4 anos e que estava em plena saúde? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime. Mas antes de apresentar todas as provas que a minha equipe de produção levantou, deixa eu te fazer um pedido importante. Se inscreva no nosso canal agora, aproveite e ative o sininho de notificação e dá um like compartilhando esses vídeos com as pessoas que você conhece e gosta de consumir histórias policiais reais. Em agosto de 2020, Monique já estava separada e conheceu o médico e vereador Dr. Jairinho. O encontro casual aconteceu durante um almoço profissional no centro comercial no Rio, Vila de Mall. Mas vamos lá. No mês seguinte, ou seja, em setembro de 2020, o casal já começou a namorar e em novembro, presta atenção, eles decidiram morar com o menino num apartamento alugado no condomínio Majestic, na Barra da Tijuca, condomínio de alto padrão. Ou seja, eles se apaixonaram muito rapidamente, pois em menos de 4 meses já estavam morando juntos. Monique Medeiros relatou que acordou de madrugada no dia 8 de março de 2021, guarde bem essa data, e ela teria acordado por volta das 13h30 da madrugada. E ela acordou por quê? Por causa do barulho da TV. Aí ela se levantou e foi ao quarto onde estava o filho, Henri Borel, que ele estava sozinho no quarto do casal. Importante esclarecer que Monique alegou que assistia à televisão juntamente com o amado Dr. Jairinho e o seu filho estava sozinho no quarto do casal. E o casal estava na sala de televisão.
Monique alega que, ao abrir a porta do quarto, levou um susto, pois encontrou seu filho deitado no chão, com mãos e pés gelados e olhos revirados. Monique contou à polícia, abre aspas, quando abri a porta do quarto, vi ele deitado no chão. Peguei meu filho, botei em cima da cama, estranhei. As mãos e os pés dele estavam muito geladinhos. Chamei o Jairinho, ele enrolou meu filho numa manta e fomos ao hospital. Observe as imagens da câmera de segurança interna do elevador, que aponta o horário exato da entrada do casal, que foi às 4h09 da madrugada. Monique segura no colo seu filho Henri Borel, de apenas 4 anos. O garoto encontra-se com olhos e boca fechada. O braço direito da criança está caído e não se mexe em nenhum momento. A primeira impressão que temos é que o garoto está dormindo ou desacordado. Mas é bem possível que nesse momento Henri Borel já esteja sem vida. O médico Dr. Jairinho praticamente não faz nada, apenas observa a criança no colo da Amásia. Ele aproxima o seu rosto próximo do rosto do menino por algumas vezes, como se quisesse fazer respiração boca a boca. Mas pelo menos para mim, isso não aconteceu, pois não seria ali o local ideal para tentar reanimar a criança. Às 4h10, eles deixam o elevador e vão direto para um hospital. As médicas do Hospital Barra d'Or, que atenderam o menino, garantiram à polícia que ele chegou morto na unidade de saúde. Os médicos tentaram reanimar o garoto por vários minutos, mas não tiveram êxito. A Polícia Civil acredita que Henri Borel já estava morto ao deixar o apartamento do médico e vereador Dr. Jairinho. Um laudo posterior indicou que Henri Borel apresentava lesões no crânio, ferimentos internos e hematoma nos membros superiores. E em razão desses ferimentos, entrou em óbito. O menino Henri foi enterrado no dia 10 de março de 2021, no cemitério do Murundu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas tem uma questão que eu tenho que fazer um recorte para a gente poder continuar com essa história. Pelo que a minha equipe levantou, não foi requisitado perícia para o apartamento onde tudo aconteceu imediatamente após a morte da criança. Eu tive acesso à denúncia elaborada pelo promotor de justiça do caso e, em dado momento, ele escreveu, abre aspas, segundo restou apurado, os denunciados ordenaram que a empregada doméstica L realizasse a limpeza do apartamento e, por conseguinte, da cena do crime, mesmo sabedores de que a perícia de local ainda não havia sido realizada, com o intuito de inviabilizar o trabalho pericial de colheita de provas em busca da verdade real dos fatos, bem como a fim de induzir o juízo a erro ao sustentarem a versão de que a criança havia caído da cama e, por tal motivo, teria falecido. O promotor do caso frisou o seguinte, abre aspas, a perícia ficou prejudicada sobremaneira. Esse é o X da questão, pessoal. Eu trabalhei como delegado de polícia durante muitos anos em São Paulo e eu sei como a realização de perícia no dia do crime é super importante e é fundamental. Quando a perícia é feita sem ninguém entrar no local do crime, temos chances de levantar provas importantes, mas isso não foi feito nesse caso. A Polícia Civil da Barra da Tijuca foi realizar, dia 26 de março de 2021, guarda bem essa data. A polícia realizou nessa data operação para cumprir 4 mandados de busca, sendo que o principal local era o apartamento do casal Jairinho e Monique, onde aconteceu a morte da criança de 4 anos. Ou seja, a polícia esteve no apartamento onde morava o casal 18 dias após a morte de Henri Borel. O apartamento foi interditado naquela oportunidade por 30 dias para a realização de perícias. Ao saber da morte do filho, Leniel Borel, pai de Henri Borel,
foi ao 16º DP acusar veementemente a ex-esposa e o padrasto da criança morta. Os peritos da polícia acreditam que a criança sofreu agressões, já que apresentou hemorragia interna e laceração hepática provocada por ação contundente. Mas aí eu preciso fazer outro recorte para levantar algumas questões. Se o laudo necroscópico estiver absolutamente certo, temos que o menino foi morto mediante sérias agressões físicas. Mas a questão é a seguinte: quem teria praticado esses atos lesivos? Será que foi a mãe sozinha ou foi o doutor Jairinho que resolveu agredir a criança sem a genitora saber? Ou será que os dois em conjunto é que resolveram violentar, resolveram agredir o menino? Mas as dúvidas não param por aí. Como é que foram as supostas agressões? Foi usado algum instrumento contundente para ferir Henri Borel? Qual foi a dinâmica dos fatos dentro do apartamento do doutor Jairinho? Bem, daqui a pouco eu vou trazer para você as conclusões da Polícia Civil do Rio de Janeiro. No dia 17 de março de 2021, Monique e Jairinho prestaram depoimento à polícia. Uma multidão estava na frente da delegacia e o casal foi hostilizado. O casal negou a agressão à criança e acreditavam que o menino caiu da cama e assim ele acabou se lesionando gravemente, levando-o à morte. Eles disseram que providenciaram socorro imediato à criança, mas infelizmente a criança veio a entrar em óbito no hospital. Bom, no dia 29 de março foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra Jairinho, Monique e também Leniel, pai biológico da criança. No mesmo dia, a Polícia Civil, em uma coletiva de imprensa, detalhou que o casal, ao saber da chegada da polícia, presta atenção, havia jogado os celulares pela janela. Em um dos celulares de Monique, que foi encontrado através de um software utilizado pela polícia, já que as conversas haviam sido excluídas do aparelho. Uma conversa, presta atenção, uma conversa de fevereiro, na qual a babá da família, chamada Tainá Ferreira, relatava as queixas e machucados do garoto Henri. Então a babá teria relatado via celular para a mãe Monique, inclusive que o menino estava reclamando de uma agressão naquele mês que o havia deixado marcado. O delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações sobre a morte do menino Henri Borel, afirmou que não há mais dúvidas quanto à autoria do crime por parte do vereador Dr. Jairinho, com a participação da mãe da criança, Monique Medeiros. Depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henri, ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Então não há a menor dúvida que ela não só se omitiu quando a lei exigia que ela deveria fazer, como também concordou com esse resultado. Ela aceitou esse resultado. Ela se manteve firme ao lado dele, apresentando uma versão, como disse, absolutamente mentirosa, que de acordo com as provas que nós colhemos, ficou constatado que aquela rotina, a rotina dentro daquele apartamento, era uma rotina de violência, a ponto de que nenhum dos pontos da conversa se chegou inclusive a falar, é sempre no seu quarto, que é inclusive o quarto onde, na própria versão de mãe e padrasto, o Henri foi encontrado. É sempre no seu quarto. O Henri relatou que ele sempre faz isso em relação à banda e o chute. A babá também relatou que o Henri era ameaçado pelo padrasto, para que se você contar eu vou te pegar, você está prejudicando a vida da sua mãe. Então, assim, não resta a menor dúvida em relação aos elementos que nós temos sobre a autoria do crime dos dois. Segundo os policiais, os dois acusados atrapalharam as investigações, intimidando testemunhas e combinando versões.
Ambos negam terem cometido qualquer irregularidade com a criança. Jairinho está preso, aguardando o julgamento. Ele nega as acusações e se diz inocente e injustiçado. Tenho certeza que as pessoas que não me conhecem, elas sabem de uma verdade, de uma falsa verdade criada. Você vai cair para trás de coisas que eu vou mostrar para você que não fazem o mínimo sentido e as pessoas que tiverem a oportunidade de escutar não vão entender o motivo de eu estar aqui hoje. Ele fala do socorro do enteado. A verdade é que nós socorremos. Quem socorre quer resolver o problema. Quem faz alguma coisa errada, oculta. Jairinho diz que não sabe o que aconteceu no quarto onde estava Henri Borel. Sábado de manhã entregamos Henri ao pai. Quando o pai entrega o Henri para nós, ele entrega o Henri vomitado e vomitando. E aí, ele levantou durante a noite por 3 vezes. E aí eu acordo de repente com a Monique me chamando. Quando a Monique me chamou e ele estava no chão, e que eu fui até ele, eu senti ele respirando mal, né? Parecia até que ele tinha respirado um corpo estranho. Jairinho alega que o menino pode ter morrido por falha de atendimento no hospital. Pneumotórax pode causar morte? Pode. Está escrito na bibliografia médica. Laceração hepática grau 2 pode matar? Não pode. Então, uma condição que aconteceu dentro do hospital pode ser que tenha causado a morte. Bom, vamos lá. Só para você ter uma noção, no celular de Monique foram encontradas conversas com a babá. A babá contava a Monique as agressões que Jairinho estava cometendo contra Henri. O conhecimento dessas conversas provocou o pedido de prisão temporária do casal e a apreensão do celular também da babá. Foi alegado que as conversas reveladas demonstravam a existência de agressões frequentes contra a criança e que Monique não afastou o filho do agressor que ela estava morando. Ademais, ficou evidente que a babá havia também mentido no seu primeiro depoimento, onde ela não contou dessas supostas agressões. Bom, vamos lá, deixa eu te explicar a confusão que foi os depoimentos dessa babá. No dia seguinte, que foi 18 de março de 2021, a babá Tainá de Oliveira Ferreira prestou depoimento. Ela afirmou que nunca presenciou anormalidades na família e que, ao dar banhos em Henri, nunca viu qualquer marca de violência. Depois da prisão do casal, Tainá deu outro depoimento à Polícia Civil e aí ela se contradiz o que disse no primeiro depoimento e relatou casos de violência cometidos por Jairinho contra Henri Borel. Eu posso pedir para que a Monique saia, por favor? Porque hoje, depois de tudo que passei e vim observando, pensando, refletindo durante esse tempo, eu hoje tenho medo da Monique. E eu queria que ela saísse, por favor. Eu me senti usada pela Monique nesse determinado tempo. Me senti usada em que sentido? No sentido de ela vinha, contava, tentava me mostrar um monstro do Jairinho, né? E eu ficava com todas as coisas ruins, né, na minha cabeça. Era tudo suposição da minha cabeça. Eu nunca vi nenhum ato. No meu entendimento, era a Monique que me fazia acreditar muita coisa e por isso a minha cabeça estava transtornada e eu começava a imaginar um monstro, que no quarto poderia não estar acontecendo nada. E eu estava imaginando um monte de coisa. O pai de Henri Borel, que chama-se Leniel, disse à polícia que não tinha dúvidas do envolvimento de Jairo na morte do filho. Ele também relatou que Jairo lhe disse, abre aspas, vamos virar essa página, vida que segue, faz outro filho. Segundo Leniel, a avó materna da criança, Rosângela Medeiros, sabia das agressões contra o menino, mas omitiu isso em suas declarações prestadas à Polícia Civil. No dia 1º de abril de 2021, a polícia realizou uma reconstituição no apartamento do Dr. Jairinho, mas tanto a mãe como o padrasto não quiseram comparecer para fazer a reconstituição. Mesmo assim, foi feita sim a reconstituição com base nos depoimentos dos acusados,
sendo que policiais foram usados para representar Jairinho e Monique nas fotografias que nós conseguimos e eu vou te mostrar. O mais intrigante é que os depoimentos de Jairinho e Monique apresentam algumas contradições, ou seja, quem está falando a verdade nessa história ou os dois são mentirosos? Minha equipe de produção conseguiu as versões de cada um dos acusados que foram interpretadas na reconstituição pericial e eu vou te mostrar agora. Vamos começar com a mãe de Henri Borel, a acusada Monique. Ela conta que no dia 8 de março de 2021, a família estava no apartamento alugado por Jairinho e às 20 horas deu banho em seu filho. Monique teria esperado Henri dormir e em seguida foi assistir filme na sala de TV com o marido Jairinho. O casal assistiu o filme até a 1h50 da madrugada, sendo que nesse período o garoto Henri acordou por 3 vezes. Monique acredita que o som da TV no local onde estava com o marido estava atrapalhando o sono do menino e assim o casal decidiu ir assistir TV no quarto de hóspedes, pois fica mais distante do quarto onde estava Henri. E assim o som não atrapalharia o sono do menino. Por volta das 13h30 da manhã, Monique acordou com a televisão ligada e resolveu acordar o marido e pediu para eles irem ao quarto principal, que na verdade era a suíte do casal onde estava dormindo Henri. Jairinho inicialmente se levantou do sofá e foi ao banheiro do quarto de hóspedes. Monique resolveu ir sozinha ao quarto do casal, pois Jairinho estava no banheiro. Ao entrar da suíte, viu seu filho caído no chão. Ela acredita que o menino caiu da cama, que tem altura de 71 centímetros. Monique, ao ver o filho desacordado, gritou pedindo socorro ao marido, que rapidamente chegou ao quarto. E assim, ambos levaram a criança para o hospital Copador. Essa foi a versão de Monique, que foi reconstituída pela perícia técnica carioca no próprio apartamento do casal. Bem, você vai ter acesso agora à versão dada por Jairinho. Veja que a versão dele é parecida com a da Amásia, mas tem alguns pontos diferentes. No quarto de hóspedes, voltaram a assistir série de TV e, em dado momento, ambos dormiram. Monique acordou para que fossem ao quarto do casal, onde estava Henri, de 4 anos de idade. Jairinho diz que resolveu ir ao banheiro do quarto antes de ir ver o garoto. Mas enquanto estava no banheiro, ouviu gritos desesperados da esposa o chamando. Chegando ao quarto do casal, Jairinho viu Monique sentada na cama com Henri, dizendo que o menino estava gelado e com os olhos virando. Jairinho contou à polícia que colocou sua mão no braço da criança e percebeu que a pele estava fria, sendo que Henri parecia respirar mal. Nesse momento, Jairinho pegou uma manta, cobriu o menino e, juntamente com a esposa, levaram a criança para o hospital. E aí, o que você achou das versões da mãe e do padrasto? Bem, para os peritos do caso, ficou descartada a possibilidade de um acidente doméstico, versão apresentada por Jairinho e também por Monique, tido como suspeitos. A altura da cama e as dezenas de lesões encontradas no corpo do menino fizeram com que os legistas chegassem à conclusão de que houve uma ação violenta que durou horas. Mais precisamente, acredita a perícia e a polícia que essas agressões duraram 3 horas. Vou te apresentar agora as principais conclusões da perícia da polícia. Pela altura da cama, os peritos descartaram acidente doméstico, ou seja, as lesões encontradas em Henri não são compatíveis com uma eventual queda da cama. Os peritos acreditam que as agressões contra o menino ocorreram entre 23h30 e 3h30 da madrugada. A causa da morte de Henri Borel foi hemorragia interna e laceração hepática causada por ação contundente. Já no elevador, os peritos concluíram que a criança não apresentava vitalidade e que a vítima chegou morta no hospital.
Laudo do ML indica que lesões no rosto de Henri foram provocadas por unha. A quantidade de lesões externas e internas observadas em diferentes regiões do corpo da criança não pode ser proveniente de uma queda livre ocorrida no interior do apartamento, disse o delegado do caso. Mas tem um dado que a defesa dos réus está se pegando. Vamos lá, presta atenção. Os peritos não conseguiram determinar a dinâmica das agressões que levaram à morte da criança. Ou seja, o que aconteceu no quarto onde estava a criança de 4 anos? Como é que foram as agressões? Foi usado algum objeto para agredir a criança ou não? Essas são dúvidas levantadas pela defesa do casal. Tudo isso vai ser motivo de grande debate entre defesa e acusação no julgamento que vai acontecer no Tribunal do Júri lá no Rio de Janeiro. Olha, eu quero aproveitar e te indicar para assistir aqui no canal. Tô colocando aqui no card o caso Isabela Nardoni. Eu mostro nesse caso aqui, no vídeo, todo o laudo da perícia paulista, onde dá para você ver toda a dinâmica de agressão sofrida por Isabela Nardoni dentro do apartamento em São Paulo do casal. No caso da morte de Henri Borel, a Polícia Civil entendeu que Monique foi omissa, sendo que ela preferiu a proteção do Amásio em vez do próprio filho. Além disso, o Ministério Público disse que a hipótese de acidente defendida pela mãe para a morte do menino foi descartada já no início da investigação, após ter sido constatado pelos investigadores que Henri Borel foi assassinado com emprego de tortura e sem chances de defesa. De acordo com o delegado Dr. Henrique Damasceno, responsável pela investigação, abre aspas, não resta a menor dúvida em relação aos elementos que nós temos sobre a autoria do crime dos dois. De acordo com o delegado, Jairinho cometeu as agressões que mataram o garoto e Monique foi totalmente conivente. Os dois respondem por homicídio triplamente qualificado e tortura da criança, além de coação no curso do processo. O promotor Marcos Cac, do Ministério Público do Rio de Janeiro, ofereceu denúncia contra Jairinho e Monique no dia 6 de maio de 2021, alegando, presta atenção, que além do casal ser responsável pela morte da criança, eles também cometeram fraude e coação processual. O promotor também pediu a conversão de ambas as prisões de temporária para a preventiva. E a denúncia foi aceita, sim, pela 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Monique chegou a ser colocada em liberdade em agosto de 2022, mas em julho de 2023, o STF determinou que ela retornasse ao cárcere para responder o processo presa até o julgamento. Em junho de 2022, ocorreu a audiência plenária do 2º Tribunal do Júri, que foi presidida pela juíza doutora Elizabeth Machado Louro. O médico legista do caso, presta atenção que é muito interessante, o médico legista chama-se Leonardo Huber. Esse médico disse que a principal hipótese para a morte de Henri são agressões sofridas pelo menino, e ele descartou que isso possa ser ocorrido e possa ter ocorrido por manobras de ressuscitação pelos médicos, pois isso é uma alegação do casal. Segundo esse médico legista, é difícil afirmar que as lesões são compatíveis a uma queda da cama, que possa ter lesionado o fígado do menino. Abre aspas. O traumatismo abdominal foi de alta energia. Nos livros de abuso infantil, quedas baixas são difíceis de causar essas lesões. Eu afirmo que o trauma abdominal foi de alta energia, incompatível com a queda da cama. O acusado, Dr. Jairinho, contratou o perito assistente técnico, Dr. Sami El Jundi, pois ele não concorda com as conclusões do médico legista do caso que analisou o corpo de Henri Borel. O médico Dr. Sami afirmou que a sua principal hipótese é que houve erro médico no Hospital Barra d'Or, para onde Henri foi levado por sua mãe Monique Medeiros e também o padrasto.
Esse médico contratado alega que possivelmente ocorreu massagem cardíaca incorreta. Ele também sustentou, presta atenção, que a autópsia feita no corpo da criança foi falha. Ele alega que a autópsia foi feita de má qualidade e essa autópsia foi executada pelo perito do ML. E veja o que ele disse, abre aspas, todas as lesões são compatíveis com os eventos narrados pela mãe e o padrasto. Não encontrei nada contrário a essa narrativa, disse o médico contratado, ressaltando ainda que não constatou sinais de tortura ou maus tratos crônico em Henri Borel. Em novembro de 2022, a juíza Elizabeth Machado Louro, do 2º Tribunal do Júri Carioca, determinou que Monique Medeiros da Costa e Silva e o seu namorado, Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, que eles devem ir a júri popular pelo homicídio contra o filho dela, Henri Borel Medeiros. Esse julgamento deve ocorrer em breve, hein? E a minha produção vai estar atenta para acompanhar tudo o que vai acontecer no plenário do Tribunal do Júri. Olha, tão logo sai o resultado desse julgamento tão esperado, eu estarei fazendo vídeo aqui no canal contando tudo para você sobre o que aconteceu na sessão plenária. Agora, será que Dr. Jairinho e Monique serão condenados ou eles serão absolvidos? Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Bom, o que você achou de todas as provas que eu acabo de apresentar? Você acha que o casal realmente torturou e matou o menino de 4 anos por 3 horas? Sim ou não? Por acaso você acha possível que apenas um deles tenha agredido o menino sem a presença do outro? Ou talvez o menino de 4 anos tenha realmente se acidentado sozinho no quarto ou até ter praticado autolesão? Eu gostaria de saber os seus comentários, a sua opinião aqui embaixo, Bom, vamos lá. Para a gente terminar, eu quero te fazer um pedido importante mesmo. Se inscreva no nosso canal agora, dá um like, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos para os seus amigos que gostam de consumir histórias policiais reais. Bacana? Te espero no próximo vídeo.